Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Venho aqui hoje compartilhar mais um vídeo com vocês aqui no canal. E hoje eu gostaria de abordar um assunto com vocês sobre filhos. Como educá-los segundo a Bíblia. O que Deus nos diz? Quais são as instruções que Deus nos dá para educarmos nossos filhos? E eu peguei 7 versículos da Bíblia que Deus me levou a estudar essa semana e comecei a refletir sobre esses 7 versículos. Então vai ser um passo a passo de como ter sucesso na educação dos seus filhos. Isso eu tenho certeza. Você cristão ou não cristão. E o primeiro, gostaria de compartilhar agora com vocês, é o Salmo 127, do 3 ao 5, que nos diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. E o que isso nos leva a refletir, irmãos? Isso nos leva a refletir que se você der uma boa educação para os seus filhos, como a Bíblia nos ensina, se você der um bom discernimento, ser um bom exemplo, sabe? Para eles conseguirem se espelhar em você, você ser um ótimo exemplo, eles vão ser como uma flecha na mão de um guerreiro, sempre protegendo, sempre cuidando de você. E isso, irmãos, para nós chegarmos a esse nível, Deus nos ensina passo a passo na Bíblia como cuidarmos da nossa herança. E isso no decorrer dos outros versículos eu vou mostrar para você como cuidar da nossa herança. Pois se nós não cuidarmos da nossa herança, ela nos torna tragédia, como herança financeira. O pai deixa uma herança para o filho, financeira, ele vai e usa com coisas que não deveria usar, não reinveste, ou que seja. E os nossos filhos é a mesma coisa. Se nós não soubermos cuidar da nossa herança, vira uma tragédia. E, irmãos, o segundo versículo que eu quero compartilhar com vocês, dando continuidade nisso, é o Provérbios 22, 6, que nos diz: Instrui o menino no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, irmãos, o que podemos ver aqui? Se você instruir seus filhos certinho, ser um bom exemplo, para você ser como um espelho para ele, você falar boas coisas na frente dele, agir como um homem na frente dele, ele vai se espelhar em você e vai seguir os seus passos. Pois, porém, se você der maus exemplos para os seus filhos, falar palavras que diminuem, falar palavras que maltratam, ele vai ter um trauma. Ele vai ter um trauma e vai criar uma barreira com você. E isso não é legal. Então, a Bíblia nos ensina que ensina seu caminho, ensina o seu filho a maneira que se deve andar. E quando envelhecer, ele não desviará. Por que ele não desviará? Porque ele vai saber que você já chegou na idade, eu digo nós pais, nós já chegamos na idade, daquele jeito, eles vão querer se espelhar e vão querer chegar igual a gente até lá. Então, ele não se desviará até a velhice. E isso, irmãos, é uma benção você educar seus filhos, porque ter filho não é fácil, né? Porque você tá lidando em educar uma pessoa, criar um caráter no ser humano. Então tem que ser muito discernimento para você cuidar dos seus filhos, ainda mais no mundo em que vivemos hoje. E o terceiro versículo que eu queria compartilhar com os irmãos está lá em Deuteronômio 6, 7, que nos diz o seguinte: Ensinará teus filhos, e deles falará assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando. Então, irmãos, o que isso quer dizer? Quer dizer que é o seguinte: você acordou, fala com seu filho. Você está no sofá da sua casa, fala com seu filho. Você está caminhando, fala com seu filho. Ele vai dormir, fala com seu filho. Ele acordou, e assim, irmãos, a todo momento a gente tem que estar ali, ó. Sabe? Que nem uma pessoa quando está começando a andar, o bebezinho. Você tem que ir segurando e vai sair andando. E é a mesma coisa na educação. Por isso que a Bíblia deixa bem claro: cuida dos seus filhos no deitar, no levantar. E assim, irmão, certeza que ele não tirar a atenção dos nossos ensinamentos para dar atenção ao mundo, porque o inimigo está aí a todo vapor, doido para tragar e ensinar coisas que não deve para os seus filhos. Isso a gente cria, mas
A escola pode confundi-lo, a rua pode confundi-lo, os amigos podem confundi-lo, mas se ele tiver instrução dentro da sua casa, ele não vai se corromper, sabe? Então por isso que a Bíblia nos foca para darmos atenção no levantar, no deitar, no almoçar, no jantar, a todo momento. A gente tem que instruir nossos filhos, porque dúvida eles vão ter no decorrer até chegar à sua idade suficiente para seguir os seus próprios caminhos. E o quarto versículo, irmãos, está lá em Efésios 6:4, que nos diz: E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criar-nos na doutrina e no conselho do Senhor. Pois é, irmãos, aqui Paulo nos alerta para a gente não irritar nossos filhos. E essa irritação, por exemplo, pode ser a mentirinha, que você promete algo e não cumpre, as atitudes que você tem. Por exemplo, tem filho que não gosta que o pai beija na frente da escola, por mais que o pai queira, eu vou beijar, para com isso. Mas, tipo assim, a gente tem que respeitar, porque você cria um trauma se você não souber respeitar o espaço dele também. Ele vai criar um trauma, como tem filhos que não ligam, mas você tem que respeitar, da mesma maneira que ele tem que respeitar você. Então, se todos souberem respeitar o espaço um dos outros, pode ter certeza, irmão, seus filhos vão ser uma benção, sabe? Não vai ter vergonha de vocês, vai apresentar vocês para os seus amigos, mas se você ficar irritando, se você ficar contando mentirinha, isso aí vai criando barreiras nele, vai tipo assim, meu pai fala, mas não cumpre, meu pai fica aí zoando comigo na frente dos meus amigos, e essas coisinhas, e a Bíblia é bem clara sobre isso, não irrita ele, sabe? Porque se for criança ou adolescente, eles vão levar isso pro resto da vida, às vezes pode criar até um trauma, por mais besta que seja. Às vezes você pode falar assim, é besteira isso aí não tem nada a ver, mas tem, irmãos, tem. Eu já fui criança, já fui adolescente, teve brincadeira que até hoje eu fico pensando, para que a pessoa fez aquilo, para que ele falou isso para mim, para que ele agiu assim? E temos que dar a instrução do Senhor para eles, né? Porque eles vão crescer já na maturidade, já temente ao Senhor. E a quinta passagem, versículo que eu quero passar para vocês, está lá em Provérbios 19:18. Eu vou pegar aqui, Provérbios 19:18. Vamos aí, deixa eu achar aqui. Está escrito assim: corrija seu filho enquanto há esperança, mas não o mate de pancadas. É isso mesmo que você ouviu. É isso mesmo. Você disciplina seu filho, mas não precisa matar de pancada. Apesar que tem pais que abusa, né? E tudo isso que eu falei com vocês antes, de ensinar nossos filhos a andar no caminho certo e todo o tempo, de dia e de noite, esse era um bom exemplo para eles, para eles se espelhar. Para que isso aconteça, não é necessário a violência para chegar ao ponto de querer a morte do seu filho. Como eu falei agora, tem pais que bate e desconta toda a raiva no seu filho, sabe? Como se fosse um objeto de descarrego de emoção ali, sabe? E isso pode trazer muitos traumas futuros para os seus filhos, sabe? Se você tem essa ignorância, essa energia de querer bater nos seus filhos com toda a raiva. Porque tem adultos até hoje que sofrem com isso. E é difícil, irmãos, isso é o que mais tem. Então, quando você for educar seus filhos, corrigir seus filhos, a Bíblia vai continuar aqui, os passo a passo, você vai ver. Não precisa espancar seus filhos, chegar a um ponto de, sabe, de sangrar. Não tem necessidade disso. Por mais que às vezes a gente está no ápice do nervoso, e seu filho tem hora que começa a irritar, ele está com sono, a gente tem que se controlar, pois isso pode gerar traumas. E o sexto versículo que eu queria compartilhar com os irmãos tá lá em Provérbios 23:13-14, que diz assim: não deixe, aí pra você ver a continuação, não deixe de corrigir a crianças, uma palmada não o matarão, e sim pode livrar da morte.
Então, irmãos, é isso que eu tô falando. Umas palmadas não matarão. Isso é a Bíblia ensinando. Mas pode livrar da morte. Eu tenho certeza absoluta que muitos não se envolveram no crime porque os pais deu umas palmadas de educação nele, não espancaram, sabe? Tem muitos livramentos Deus deve ter dado só desse discernimento que os pais tiveram. Pois isso é a Bíblia que nos ensina, irmãos. Ele fala para não bater até matar, mas umas palmadas educa e livra de muita coisa. É porque hoje vivemos num mundo meio difícil assim de entender, porque não pode bater mais nem no cachorro. Tipo assim, não que a gente tem que bater, não tem necessidade de bater em nada, mas está muito sensível o mundo hoje, sabe? E eu creio, irmãos, que se seguirmos esses passos, o sucesso é garantido na educação dos nossos filhos. E o último versículo que eu quero compartilhar com vocês é o 7º, que é o Provérbios 29:17, que nos diz: ensina o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. Então, irmão, se nós seguir esses 7 caminhos que eu falei para vocês, você pode voltar no vídeo, ou se você acompanhou comigo com a Bíblia na mão, você entendeu o que eu quis dizer. E isso quer dizer o quê? Esse Provérbios 29:17. Ensina o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. Então é o seguinte, você fez todos esses passo a passos aqui, irmãos, seu filho se tornou adulto, uma benção. E eles vão compartilhar com seus netos, com os nossos netos, melhor dizendo, que nós fomos uma benção na vida deles. Pode ter certeza. Se seguirmos esses passos, eles não vão ter traumas em nós. E tem a diferença de respeito e medo. Tem muitos filhos que têm medo dos pais e não respeito. Então, a gente tem que saber discernir isso. O que é medo, o que é respeito. Então, se você seguir esse passo a passo, seu filho não vai ter medo de você, ele vai ter respeito. Então, irmãos, isso foi o que Deus levou a falar com vocês hoje. E eu gostaria de deixar uma palavra aqui com vocês, que está lá em 1 Coríntios 15:33, que nos diz, deixa eu pegar aqui, 1 Coríntios 15:33, que nos diz o seguinte, e isso você pode deixar para a vida deles, pode escrever na parede para eles nunca esquecer disso, que nos diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons comportamentos. Então, encabecem isso na cabeça deles e na sua também. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, instrua eles, filhos, com que você está andando, cuidado com aquilo, instruir, não brigar. Tudo que ele fizer de errado é brigar, xingar, bater. Instrua, que o sucesso é garantido, irmãos. Deus abençoe, obrigado por mais um vídeo, até mais.